Aqui nós temos um marco histórico comprovando que os escritos metodistas falam a respeito. Quando dissemos que em 1871 essa região era usada como uma região para concentrar os protestantes. Até o pastor Tarcísio falou sobre isso há um tempo atrás. Eu quero agora corroborar essa informação. Essa lápide, por exemplo, que está a uns 12 metros da capela original, onde começaram os metodistas, em agosto de 1871, dia 10 de setembro de 1871, mesmo ano, agosto, setembro, um mês depois praticamente, os batistas começaram aqui também. Então, na verdade, essa capela era usada para várias denominações. E aqui embaixo assinam pelo menos 4 convenções batistas que estão afirmando a mesma informação histórica. É isso aí. Coisa linda de se ver e se registrar para a história. Pessoal, estamos aqui hoje visitando os cemitérios americanos na região de Santa Bárbara do Oeste, onde a história dos metodistas passaram por aqui. Logicamente atrás dos americanos, né? Comigo está o pastor Tarcísio, ele está nos ajudando nessa excursão, somando com a nossa equipe. Ele vai falar uma coisa para a gente e depois você vai ter aí uma narrativa, um assunto mais inteirado, né? Pastor Tarcísio, o que a gente pode esperar aqui desse sítio? Então, o cemitério de campo, na história, a gente vê o seguinte: foi um norte-americano que, chegando no Brasil, a sua esposa, cansada da viagem, veio a falecer. E ele, diante desse fato, foi tentar enterrar sua esposa num cemitério da cidade e, infelizmente, foi impedido por ele ser de fé protestante. Desta forma, então, ele reservou um espaço da sua fazenda para enterrar a sua esposa. Com o tempo, todos os que não eram de fé católica, eles eram então colocados, não podiam enterrar os seus mortos no cemitério da cidade. E por isso, então, esse norte-americano ele estendeu uma parte da sua fazenda para fazer esse cemitério. E hoje é um cemitério que tem a ver com a história dos confederados que vieram para o Brasil e tem a ver com a história também dos protestantes que vieram para o Brasil. E entre os protestantes nós temos várias famílias metodistas. Então é um cemitério aberto, não é só metodista não, é aberto. Não, é um cemitério também, é um cemitério para as famílias norte-americanas que chegaram no Brasil. Então a gente vê aqui, na história, a gente vê os protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos, muitas dessas famílias foram enterradas aqui. Pastor Tarcísio, existe ainda hoje algum descendente de americano nessa região? Existe na cidade de Santa Bárbara, na cidade americana, Piracicaba. Agora, tanto que a administração da associação que coordena esse espaço, ela é com sede em Santa Bárbara do Oeste. E eles têm aqui uma festa anual, é isso? Um encontro? Tem o Encontro dos Confederados, que é uma festa anual, que ela acontece sempre no mês de abril, no segundo domingo de abril. Esse ano, especificamente, vai ser no 4º domingo de abril. E também tem os encontros dos associados, que acontecem de 3 em 3 meses aqui, nesse espaço mesmo onde nós estamos. E eles removeram algumas pessoas? Não, nós vamos ver assim, os restos mortais desse povo está todo aqui ainda, as lápides estão todas aqui, é o que nós vamos passear agora aqui. Interessante. E um outro evento também, que aí é uma curiosidade, tem a capela que foi construída aí, num determinado momento da história diz que essa foi a primeira capela dos protestantes aqui nessa região. Aí se reunia nessa capela, de horários alternados, os membros da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana e também os metodistas. Existe um relato na história metodista que um dos pregadores, ele fazia uma reunião aqui sem cunho denominacional, sem colocar a placa do metodismo. Ele fazia aberta a todos dessa região. Está escrito na história. Então foi essa capela que a história menciona? Eu acredito que sim. A gente vai ver que essa capela que a gente tem aqui hoje, ela foi restaurada. A primeira capela, com o tempo, ela ficou deteriorada. Aí eles, então, a associação restaurou ela. A gente vai ver que ela tem as características da primeira, né, da original. Eu acho que sim, porque a história menciona que, dado a grande proliferação americana nessa região, existia essa reunião que era aberto a todos, e o pregador era um pregador, inclusive os cultos eram em inglês, dado a muita gente que morava aqui que é origem americana. Entre eles, alguns que vinham da Guerra Civil, se refugiavam aqui. Nós tivemos pelo menos 1 ou 2 capelães metodistas que vieram para cá por causa de soldados também, né?
Então leva-nos aquela que menciona aquela de sapé, aquela do chão batido e tal. Exatamente. Eu tenho quase certeza que essa hoje é uma capela de alvenaria e tal, mas a primeira foi construída exatamente no lugar onde está essa capela. Como é que se escreve uma história? De que forma você passa a história para as gerações futuras? É o registro. Eu estou aqui no cemitério agora. Não é comum alguém fazer uma filmagem no cemitério. Eu também não gosto de cemitério. Acho que ninguém gosta de cemitério. A não ser quando você tem um carinho por alguém que faleceu e foi enterrado. Mas o fato é que essas pessoas que estão aqui enterradas, uma grande parte delas, foram missionários do século passado, 2 séculos atrás, que vieram aqui escrever a história do metodismo. Você está agora sentado me assistindo, indo na sua igreja, tem até pastor agora me assistindo, está pregando bonito, abençoado. Nós devemos a este povo. Eles vieram para cá, e alguns deles, para uma terra cheia de malária, febre amarela, de doenças que na época eram incuráveis. Mas eles decidiram vir para implantar aqui o reino de Deus. Deram suas vidas, foram aqui enterrados, sabe por quê? Porque não tinha lugar para eles em terra brasileira, não no solo católico, e foram enterrados aqui. A história se conta assim também, de pessoas que deram a sua vida. Vou fazer uma pergunta agora que você não vai conseguir dormir hoje, talvez nunca mais. O sacrifício deles foi a vida. Qual é o seu? É um domingo que você levanta, está indisposto, não quer ir para a igreja? É isso? É porque tem que pegar um ônibus, porque está muito cheio o ônibus. Aí é o horário, porque eu tenho tempo para ir no cinema, eu tenho tempo para comer cachorro quente, não tenho tempo para ir para a igreja. Ah, já sei, é porque você não está com aquela roupa bonita, você que queria comprar uma roupa legal para você ir. Ah não, você tem que ficar no Face, atualizando seus contatos, é isso? Muito bem. É isso que me enoja, é isso que me arrebenta. Esse século que vivemos agora, da comodidade, da tecnologia, do bem-estar social. E esse povo aqui? O que eles tinham? Eles tinham no coração o que você perdeu. Eles tinham paixão que queimava dentro deles. E essa paixão fazia com que eles dessem a própria vida em favor de alguém que ele sabia que um dia não ia dar lugar nem para ser enterrado nas suas terras. Me faz lembrar o hino de Carlos Wesley, escrito em 1736. Diz assim: sem merecer o que ganhei, o sangue puro do Salvador morreu por mim, por minha dor, por mim se deu o meu Senhor. Que grande amor, como será assim? Jesus se entregou por mim. Que grande amor, como será assim? Meu Salvador que morreu por mim. E eu repito a pergunta para você criar vergonha na sua cara. O sacrifício deles foi a vida. Qual que é o seu? Segue-se então um período de expansão. E assim a igreja viveu e tem vivido debaixo da graça e do coração missionário. Assim, a igreja segue nesta linha de esplendor sem fim de um povo chamado metodista. E eu, toda a nossa equipe, acredito que possa, de certa forma, inspirar você a guardar essa história, recontar essa história e absorver dela todo entusiasmo e motivação para que a nossa geração continue com os caminhos gloriosos do metodismo.